Olá, que bom ter a sua companhia novamente para a gente explorar juntos um ensinamento muito profundo. Hoje vamos mergulhar numa das parábolas mais conhecidas de Jesus, a do semeador. O foco vai ser entender como a semente da verdade encontra, ou às vezes não encontra, espaço no nosso coração, né? A nossa conversa vai se basear principalmente no capítulo A Sementeira da Verdade, lá do livro Parábolas de Jesus, de Ellen G. White. E claro, olhando as passagens originais em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. A ideia é ver o que essa história tão antiga ainda tem para dizer para nós hoje. Jesus é apresentado como o semeador divino, né? E a semente é a palavra de Deus, que ele mesmo descreve como espírito e vida. Mas o interessante é que o foco da parábola parece não ser bem o semeador, nem mesmo só a semente. Na verdade, é um alerta de Jesus sobre como nós tratamos a mensagem dele. Porque disso, segundo o texto, depende o nosso destino eterno, né? A questão-chave é: como é que o coração está recebendo a palavra? Que tipo de terreno ele tem sido? Bom, vamos começar então com aquele primeiro tipo de solo, o que fica à beira do caminho. A fonte descreve esse coração como endurecido, quase como uma estrada, né? Batida pelas preocupações, pelos negócios do mundo, prazeres, até pelos pecados. A pessoa ouve a palavra, mas parece que não entende bem, não percebe a aplicação para si mesma, as próprias necessidades ou o perigo que corre. Não conecta, né? Isso. E aí logo entram em cena os pássaros, que vêm e comem a semente. A interpretação que a fonte traz é que esses pássaros representam Satanás, agindo bem rápido para arrebatar a verdade do coração, antes que ela consiga germinar, sabe? O medo dele, segundo essa leitura, é que a palavra desperte a consciência da pessoa. E como ele faria isso? Quais seriam as ferramentas? Olha, a fonte menciona que ele usa dúvidas, por exemplo, críticas à mensagem, ou até mesmo críticas a quem está pregando a mensagem, incredulidade. Tudo isso funciona para impedir que a palavra crie raízes. Espera um pouco. Críticas. Isso é forte. Quer dizer que o ato de criticar a mensagem ou o mensageiro pode, de fato, impedir o crescimento da semente? O texto sugere, sim. Ele coloca que essas críticas, ou focar em defeitos reais ou imaginados de quem fala ou espalhar comentários negativos, tudo isso acaba ajudando a arrancar a semente. E faz um alerta interessante. Diz que, às vezes, até pessoas que professam a fé podem, talvez sem perceber, participar desse processo ao ecoar essas críticas, sabe? Nossa, é um ponto para pensar mesmo. Bom, e depois vem o solo que tem espinhos. Entre os espinhos. Ali a semente até começa a brotar, mas algo a sufoca. Que espinhos seriam esses? Os evangelhos e a interpretação da fonte apontam para algumas coisas bem concretas. São os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e também os deleites da vida. Marcos ainda acrescenta ambições de outras coisas. Percebe que não são necessariamente pecados óbvios, né? Exato. Coisas que podem parecer normais. Sim, cuidados deste mundo. Poxa, isso soa como a vida cotidiana de muita gente, né? Pagar as contas, trabalho, família. Como isso se torna um espinho? Então, a chave parece estar na prioridade. Quando essas preocupações legítimas, ou a busca pela segurança financeira, ou até ambições que nem são pecaminosas em si, quando elas ocupam o primeiro lugar no coração, elas acabam sufocando. Sufocam a atenção, a energia que a vida com Deus precisaria para florescer. O texto até lembra de Deuteronômio 8, como a prosperidade pode levar a pessoa a se exaltar e esquecer que depende de Deus. É uma questão de onde está o foco, o coração. Faz todo sentido. E tem um contraste interessante aí, né? Os espinhos, eles crescem sozinhos, sem precisar de muito cuidado. Mas a planta da fé, a graça divina, essa precisa ser cultivada com atenção. Se a gente não capinar o coração, não guardar, não buscar o refino pelo Espírito Santo, os velhos hábitos, as velhas ervas daninhas, elas voltam e sufocam a palavra. Exatamente. A graça divina precisa desse cultivo intencional. O que nos leva finalmente ao último tipo de solo, a boa terra. Esse representa aqueles que ouvem a palavra, aguardam no coração e, crucialmente, produzem fruto pela obediência.
O ponto destacado é a aceitação completa das condições e exigências da palavra. É deixar que ela molde os hábitos, os costumes, o caráter. Entendi. Então não é só uma concordância intelectual, tipo, que bonito. É viver essa verdade na prática. E o fruto seria justamente isso, um caráter que reflete o de Cristo, que se manifesta em boas obras. Aceitar a palavra, então, seria como receber a própria vida e o caráter de Deus dentro de si. Isso. E um ponto que a fonte enfatiza bastante é que essa compreensão profunda da verdade, essa capacidade de ser boa terra, não depende tanto de grande capacidade intelectual, sabe? Depende mais da pureza de propósito, de uma fé simples, que confia. O texto até cita João, capítulo 7. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Há uma abertura do Espírito Santo para quem busca com humildade. Muito bom. Fica claro, então, como o preparo do solo do coração é absolutamente essencial. A nossa condição interior é que vai determinar se a semente divina vai realmente florescer e dar os frutos que Deus espera. Exatamente. Por isso fica a reflexão, né? Olhando com sinceridade para as próprias atitudes, as prioridades, as reações diante da palavra de Deus. Que tipo de solo descreve melhor o nosso coração neste momento? E talvez uma pergunta ainda mais prática. Será que existem espinhos específicos, talvez cuidados excessivos, ambições desmedidas ou o engano das riquezas, que precisam ser identificados e removidos? Para que, com a ajuda de Deus, claro, a gente possa cultivar essa boa terra e ver a semente da verdade prosperar de verdade.